Você vai acumular leite na região ali, não vai conseguir fazer a drenagem então espontânea, fica até mais difícil do bebê conseguir amamentar. Pode envolver, inclusive, uma cirurgia para drenar aquela secreção purulenta que está descendo nas mamas. Calma, vai dar tudo certo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. Hoje a gente vai falar sobre mastite, uma doença que pode trazer muito sofrimento para a mulher, então é importante a gente estar falando sobre isso. A mastite é uma infecção das mamas, que num grande número de vezes está ligado ao momento da amamentação, que é o que a gente chama de mastite puerperal. Mas também pode acometer mulheres que não estão nessa fase, não estão no momento da amamentação, não está ligado ao período gravídico puerperal e também precisa de tratamento. E aproveitando, já que estamos na Semana Mundial da Amamentação, queria lembrar a todos vocês que Mamãe Plena tem muitos vídeos sobre amamentação, vou deixar o link aqui para vocês, porque a gente incentiva muito e acha que a amamentação deve ser muito bem cuidada em todas as mulheres durante a sua gestação e no período pós-parto, mas que tem as suas consequências, então por isso que precisa de um correto diagnóstico e tratamento quando a coisa não está indo muito bem. Esses dias eu até vi um post muito engraçadinho que falava que as pessoas têm medo do parto, mas não sabem o que é a amamentação. E a amamentação, verdade, ela pode trazer muito sofrimento, pode ser difícil, pode machucar realmente a mulher. Então, por isso que a gente está sempre trazendo conteúdo sobre isso para ajudar o maior número de mulheres possível. Então, Denise, o que é a mastite? É um processo infeccioso que acomete a mama. Na grande maioria das vezes é unilateral, então acomete apenas uma das mamas, podendo ser bilateral em alguns casos, que pode envolver um pequeno pedaço da mama, mas pode se alastrar e envolver praticamente a mama toda. A principal causa, como eu disse, é o momento da amamentação. Então, por algum motivo, entra ali alguma bactéria que se aloja em algum ducto mamário, em algum tecido mamário e provoca essa alteração. As mulheres, elas começam a sentir como sinais, sintomas da doença, dor no local, mas assim, uma dor importante. Se ela estiver amamentando, ela vai ficar com a mama mais endurecida, vai acumular leite na região ali, não vai conseguir fazer a drenagem então espontânea, fica até mais difícil do bebê conseguir amamentar. E vão tendo alterações progressivas. A região vai ficando vermelha, endurecida, vai formando um centro de secreção purulenta, então a mulher começa a ver um centro amarelado, até faz tipo uma elevação, como se fosse realmente uma grande espinha na região. E como eu disse, vai se expandindo, então tem uma característica de crescimento. Numa fase mais avançada da doença, se não for tratado corretamente, ela pode inclusive abrir espontaneamente e começar a drenar essa secreção purulenta, tá? É uma situação que pode causar uma queda do estado geral, então muitas vezes está associado à febre, à indisposição, à dificuldade de se alimentar, podendo inclusive levar ao processo mais grave de infecção, que é o que a gente chama de sepse, que é a infecção generalizada. Pois bem, e o que fazer nisso, né? Quanto mais cedo começar o tratamento, menor o risco da doença chegar nesse grau mais avançado. Então, quando a gente vê os primeiros sinais de mastite, que é ali a vermelhidão, a dor no local, prontamente tem que ser iniciado o tratamento com antibiótico. Esse antibiótico vai ter que ser feito por alguns dias. Tem algumas categorias de antibiótico que atingem melhor as lesões mamárias, e precisa dessa regularidade de tomar o remédio com uma certa frequência por um número de dias específico. Muitas vezes a gente associa tratamentos sintomáticos com antibiótico, então um anti-inflamatório, um analgésico, para diminuir o desconforto e acelerar o processo de cura. Queria aproveitar e lembrar que muitos remédios podem e devem ser usados mesmo para mulher que amamenta, obviamente desde que com prescrição médica. Às vezes eu pego mulheres que demoram a fazer o diagnóstico, demoram para procurar um médico, achando que por estarem amamentando não podem usar antibióticos, anti-inflamatórios e outros medicamentos. Ela não pode usar por conta própria, mas se for prescrito por médico, deve, pode, tem que usar para realmente controlar a doença, tá? E quanto mais demorar esse diagnóstico, pior. Não são todos os medicamentos que podem ser usados durante a amamentação, mas o seu médico vai saber fazer a melhor escolha. Então procure sim
o tratamento o mais precocemente possível. E não precisa tirar do peito, isso às vezes acontece também, sabe? O médico passou um remédio, o meu bebê não pode ter contato com esse remédio, para de amamentar. Não, não faça isso. Só realmente suspenda o aleitamento se for orientação do seu médico, e quase nunca vai ser. Inclusive, quando começa o processo infeccioso, você começou o tratamento e está com dificuldade de amamentar, pode acontecer, às vezes o bebê acaba pegando só o outro peito, porque aquele lá está mais durinho, está mais difícil de amamentar. É importante que você tire o excesso de leite que pode estar se acumulando lá. Se deixar a mama ficar com excesso de leite endurecida, vai dificultar o tratamento e vai piorar os seus sintomas. Então fazer a ordenha, fazer a expressão manual ou com a ajuda de algum aparelho ou até com a ajuda de profissionais. Na grande maioria dos hospitais tem profissionais que podem te ajudar a fazer isso. É muito importante para contribuir para o tratamento. Em alguns casos, quando a doença está mais avançada e a gente não conseguiu fazer o tratamento adequado com antibiótico por via oral, às vezes tem que internar a mulher no hospital para fazer a administração de antibiótico endovenoso. Ou quando o status geral de saúde dessa mulher está mais debilitado, quando ela já está num grau de infecção mais generalizada, com febre, com prostração. Muitas vezes a gente tem que recorrer à internação hospitalar, fazer a administração de antibiótico endovenoso e a última parte do tratamento, vamos dizer assim, pode envolver inclusive uma cirurgia para drenar aquela secreção purulenta que está descendo nas mamas. Calma, vai dar tudo certo. Então, muitas vezes a gente indica um procedimento cirúrgico, com anestesia, obviamente, faz uma abertura ali naquele processo infeccioso, tira toda aquela secreção, porque se tiver muita secreção acumulada, o antibiótico às vezes não consegue fazer o efeito. E quanto mais precocemente tudo isso for feito, melhor vai ser, senão pode gerar inclusive sequelas naquela mama, tá? Então, olha só, gente, que grave que pode ser, né? E todas as mulheres podem estar sujeitas a isso. Então, por isso que é muito importante que todo o processo de aleitamento, de amamentação, seja bem acompanhadinho, bem orientadinho, né? Quanto menos dúvida você tiver, quanto mais fácil for o seu aleitamento, menores as chances de você ter um quadro tão grave assim, uma doença. E nos primeiros sinais de alteração, procure o seu médico para a gente fazer o pronto tratamento e acompanhamento, certo? Espero não ter traumatizado ninguém com o conteúdo desse vídeo, mas é muito importante a gente passar esse tipo de informação também para vocês saberem que existe, para se preparar e para procurar ajuda sempre que for necessário. E para mais conteúdo sobre aleitamento e amamentação, como eu já disse, temos aqui no vídeo uma vasta coleção para vocês, espero que vocês curtam bastante. Hoje eu fico por aqui, na próxima semana temos mais vídeos todas as semanas aqui no Mamãe Plena. Um super beijo, até lá! Tchau!